Um pouco antes da morte de Jesus, Jesus encontrava-se aqui nesta região desse templo aqui, ó. Esse é o templo construído depois que os israelitas saíram de Babilônia e que estavam sob o domínio dos medos e persas. Eles permitiram que ele construísse. E Jesus, pouco antes da morte dele, encontrava-se aqui com seus discípulos. E também conversava com várias pessoas ali, com o povo, sobre diversos assuntos. E aí, nesse momento, os discípulos dele começaram a observar o templo aqui e falava sobre a destruição do templo, em Lucas capítulo 21. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o que Jesus estava falando é sobre a destruição do templo, né? E que esse templo seria totalmente destruído. Isso é uma coisa que eles não esperavam, que o templo de Jerusalém seria destruído. Aí, então, eles começaram a pensar e se preocupar, mas quando vai ser isso? Eles saíram daí, desse local, e foram bem perto ali, mais ou menos 1 quilômetro ali, foram para o Monte das Oliveiras, que fica bem frente a esse templo aqui. E lá, Jesus estava sentado com os seus discípulos, e esses discípulos perguntavam sobre esse templo. Vamos ver o que eles perguntam. Então, e perguntaram-lhe, veja aqui embaixo, os princípios das dores, ó, Lucas capítulo 21, versículo 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? Sucederá isto o quê? A destruição do templo, né? Que disse que não ia ficar pedra sobre pedra, eles queriam saber quando. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então, antes de se cumprir a destruição do templo, haveriam sinais que iam preceder a essa destruição. Isso é extremamente importante nós sabermos todos esses detalhes. Encontravam-se então com Jesus aqui, ó, no Monte das Oliveiras, estavam assentados. Quem é que estava ali? Era Pedro, era Tiago, João, André. Esses 4. Um aqui, outro aqui, e aqui um outro aqui. Ó. Jesus começa então a responder quando virá a destruição do templo de Jerusalém. Então o tema é a destruição de Jerusalém. Isso é importante também guardarmos isso em mente. Então Jesus começou a falar sobre esses sinais e vai nos dar exatamente o tempo que vai acontecer a destruição desse templo, o templo de Jerusalém. Aqui um pouquinho mais adiante, depois de ele falar vários sinais, ele também disse o seguinte para os discípulos: disse-lhes uma parábola: olhai a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Então, nas árvores, né? Qualquer árvore, qualquer uma dessas árvores, quando elas começam a brotar, soltar as folhas verdes, né? Elas começam a brotar. E aí nós sabemos, ó, o verão já está aí às portas. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, quer dizer, todos esses sinais que antecederiam a destruição do templo, sabei que o reino de Deus está perto. Então também estaria às portas o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Aqui Jesus então vai dar o tempo em que vai acontecer a destruição do templo. Ó. Não passará esta geração. Esta é um pronome demonstrativo que indica o tempo presente. E em grego é aute, né? Geração, genea. Então, genea. Esta geração. Então, a geração aqui não significa, como alguns querem supor, que seja raça ou etnia. Não. Não, porque não são sinônimos. Nesse caso, não, porque não pode ser sinônimo quando altera o texto. E se colocar raça aqui ou etnia, vai mudar o texto, o sentido do texto. Então, é a geração mesmo. São os que foram gerados naquela época. E aqui o pronome demonstrativo que indica o tempo presente
significa que era aquela geração que Jesus estava vivendo. Isso aí está exatamente assim é que nós podemos entender corretamente esse texto, se ficarmos dentro da palavra e não distorcer ela. Então, nós vamos ver que essa geração faz toda a diferença e que Jesus identifica o tempo que vai acontecer, que seria naquela geração. E nós sabemos pela história que foi realmente no ano 70, portanto, dentro da geração de Jesus. Porque quando Jesus estava falando isso, era no ano 30, no ano 33 até, e quando aconteceu isso foi no ano 70. Portanto, exatamente dentro daquela geração haviam pessoas vivas ainda, quando Jesus falou essas palavras aqui. E como ele mesmo disse, que não ia passar a geração, portanto, haveriam pessoas vivas daquele tempo que iam presenciar a destruição do templo. Então, hoje nós sabemos pela história que realmente, e todos os judeus reconhecem, o povo em toda a terra, em todo mundo sabe toda a história, que foi no ano 70 que foi destruído o templo. Aqui nós vemos em grego as palavras que Jesus falou. Geneá, aute. Então, esta já é um pronome demonstrativo. Então, essa é a gramática, que aqui é um pronome demonstrativo que indica o tempo presente. Então, é a primeira pessoa, né? Então, nós estamos na primeira pessoa, mostrando que é aquela geração que Jesus está presente. Assim como a gente pode dizer também algum acontecimento, né? Como exemplo, essa semana vai acontecer aquele evento. Então, se eu estou falando esta semana, é só a semana que eu estou vivendo agora. Portanto, aqui também, agora se tivesse dito essa ou aquela, então estava me referindo, não estava identificando o tempo, né? Seria mais distante, não estaria na geração presente ou na semana presente. No caso aqui, geração presente é aute, genetai, genea, perdão, genea, aute. Então, no grego, e ficando dentro da gramática grega e dentro da gramática da nossa língua, nós identificamos verdadeiramente que Jesus estava se referindo à geração dele. Isso é inquestionável. Então, aqui, como ele falou, que não passar essa geração. E aí, o que vai acontecer também? Que vai estar o reino de Deus perto. Assim como está perto o verão, quando acontece o brotar das folhas, né, verdes, né? Saber que o reino de Deus está perto. Então, virá o reino de Deus. Então, Jesus está dizendo que naquela geração dele, viria o reino de Deus, iria vir o reino dele. Isso está também em conformidade com o que o profeta Daniel tinha profetizado também. Isso nós podemos ver isso claramente no livro que está escrito aqui do profeta Daniel, capítulo 2. Mas nos dias desses reis, no versículo 44, pode olhar na Bíblia. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então esse é o reino que Jesus disse que iria vir, e que seria naquela geração. Portanto, aqueles pés de barro e ferro exatamente estariam ativos e presentes na época de Jesus, que seria o reino de Roma. Os pés ali da estátua, está vendo aqui? A pedra é o reino de Deus que viria no tempo de Roma. E veio no tempo de Roma. Então, Daniel, o livro de Daniel, também profetizou que viria no período de Roma, quando viriam esses 10 dedos aqui, esses 10 reis. E desde o ano 63 a.C. até o ano 70, onde foi destruído Jerusalém, foram 10 reis que reinaram em Roma. E aonde veio então a pedra no ano 70. Primeiro tinha que reinar esses 10 reis, para terminar a subjugação sobre Jerusalém, né? Desde a época de Nabucodonosor até os pés aqui. Então viria o reino de Deus, essa pedra, exatamente no ano 70 aqui, conforme a profecia de Daniel. Então viria no último dia, quando a estátua se completa. Então veio o reino de Deus. E o reino de Deus, então, foi identificado também por Jesus, que viria depois de todos esses sinais, que foi exatamente no ano 70, fechando exatamente a mesma data, o mesmo tempo, profetizado por Daniel, e que Jesus, então, perfeitamente, em conjunto, os dois falaram a mesma linguagem. Aqui nós podemos ver
o período de uma geração, ó, do primeiro século. Quando Jesus estava falando isso, tudo para eles era um pouquinho antes da morte dele, né? Então, no ano 33. Então, vamos ver ali na década de 30, né? Então, as pessoas ali que estavam vivas nessa época ali, quando Jesus profetizou que não passaria. Então, uma geração quanto vai? É o período de tempo que essas pessoas estariam ainda vivas, ó. No ano 40 ainda muitos estariam vivos, no ano 50, 60, no ano 70, 80, 90, 100, e ficaria por aqui mais ou menos, por volta do ano 100, onde então toda aquela geração iria terminar. Então tinha que ser nesse período aqui dentro, em que Jerusalém iria ser destruído e o seu templo. E quando é que foi? Nós sabemos que foi exatamente no ano 70. Esse aqui. Então, e assim, Jesus começou também com as profecias e começou a esclarecer vários sinais, né? E esses sinais será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então haveria uma pregação do evangelho, né? Que foram efetuado pelos apóstolos, né? Que se espalharam pelo mundo inteiro. E o evangelho do reino que viria. Jesus mandou dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então, o evangelho do reino seria pregado porque o reino viria naquela geração. Isso é muito importante. Esse é um dos sinais, então, a pregação do evangelho. Então, como sinal que ia antecipar a destruição do templo, haveria de ser necessário pregar o evangelho em todo o mundo. Então, o templo depois logo seria destruído e não ia ficar pé sobre pé. Portanto, começou no ano 33 e foi mais ou menos até o ano 70, né, por lá, né, essa pregação do evangelho. Então, porém, continuou Jesus, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Então aqui uma perseguição agora, em que haveria um morticínio para o povo cristão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que persevera até o fim será salvo. Então, uma tribulação sobre os cristãos antes da destruição de Jerusalém, que foi realmente efetuado e desenvolvido por muitos perseguidores, né, naquela época, e especialmente Nero, no ano 64, começou a crucificar muitos cristãos. Isso foi por Nero, ó, que perseguiu a igreja. Conforme, então aqui em Mateus capítulo 24, essa perseguição foi realizada por Nero. Ó. Ele crucificava eles, né, e depois queimava eles nas cruzes, matando assim centenas e centenas de cristãos. Que ano? O ano 64. Então nós vamos colocar em verde aqui, ó, para identificar essa árvorezinha aqui, né? Uma árvore que começa a germinar as folhas, né? O verde começa a aparecer nas folhas, que é o primeiro sinal. Então, o primeiro sinal, vamos dizer, praticamente, é a perseguição da igreja, que começou no ano 64. Então, mas esse aqui também, antes disso, veio a pregação, mas ela não terminou ainda. No ano 64 ainda havia a pregação, mas Nero começou a dificultar a pregação do evangelho já naquela época, no ano 64. E, então, quando é que vai surgir tudo isso? E quando iria se cumprir, ele disse que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais, diz Jesus. Então, quem são esses que estão dizendo chegou a hora de quê? Da destruição do templo de Jerusalém, mas não era a hora ainda. Era um tempo ainda que não havia chegado, né? Mas isso, dentro da igreja, começou a ser pessoas que começaram a ter esse ensino que Jesus falou que viriam essas pessoas e não deveriam seguir elas. E mais um sinal, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não os assusteis, pois é necessário primeiro acontecer essas coisas, mas o fim não será logo. Então, começaram a haver rumores de guerras. Vai vir guerra. Não, nós vamos guerrear, nós não suportamos mais o jugo romano sobre nós. E outros dizem, não vamos fazer isso aí não é sábio,
né? Vamos moderar e vamos aceitar esse jugo. E eles, não, já não suportamos mais. Então, esses rumores, então vai haver uma guerra, nós vamos lutar contra Roma. E então, isso incendiou toda Israel naquela época, antes do ano 70. Então, o primeiro sinal começou já. Segundo sinal, que já estava, as folhas já estavam começando a brotar. O terceiro sinal, brotando, então, ano 64, olha, já estamos vendo essas datas. Antes do ano 66, rumores de guerras e revoluções, que haveria vir uma guerra. Muito bem, continuando. E também os falsos anúncios que chegou a hora, né? E não havia chegado a hora. Isso tudo aconteceu na igreja lá pelo ano 66, já haviam esses falsos anúncios. Então diz, prosseguindo agora no Lucas capítulo 21, versículo 10. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Isso aqui é uma guerra, ó. Nação contra nação. É a nação de Roma contra a nação de Israel. O reino de Roma contra o reino de Israel. Então, a declaração efetiva da guerra, Jerusalém entra em guerra, então. Quando foi isso? No ano 66, Nero declara guerra contra a nação, né, de Israel. Portanto, cumpriu-se essa profecia também. Isso serve de sinal que antecede a destruição do templo. Não ficará pedra sobre pedra. Isso aqui vai levar à destruição do templo, compreende? Então, todos esses processos, Nero perseguindo a igreja e tudo mais, e os acontecimentos que acontecem, que a nação de Israel já não suporta mais o jugo romano, e assim provoca a guerra contra a nação de Israel, porque eles começaram a matar os soldados romanos, né? Os judeus começaram a matar eles, os romanos, e aí Nero declarou a guerra no ano 66. Né? E aí Roma começou a se preparar para a guerra e também os israelitas começaram a se preparar para a guerra. Os romanos estavam furiosos. Vamos destruir, disseram eles, vamos destruir Israel, vamos apagar eles do mapa. E vieram com toda a sua força. E Israel começou a se preparar. Começaram lá na Galileia, inclusive o Flávio José foi um dos generais lá que ficou lá protegendo lá essa região da Galileia. Outros ficavam na Judéia, outros em Jerusalém, e assim foi se preparando a guerra. E essa guerra, então, começou no ano 66 e vai até o ano 70, que vai dar um período de 3 anos e meio, desde o início da guerra até o fim dela. E no ano 67, olha aqui, Roma envia os seus exércitos para atacar Jerusalém e destruir o povo de Israel. Eles entraram, talvez aqui em Antioquia, mas nessa região da Síria, ó, e foram descendo aqui, ó, a região de Damasco, aqui, essa região, ó, e começaram a destruir os primeiros morticínios que os romanos começaram a causar, foi na Galileia, destruindo todas aquelas aldeias, todas aquelas cidades que haviam lá na Galileia, onde Jesus iniciou sua pregação, né, décadas antes. Lá agora começa a ser o grande morticínio que Jesus havia profetizado. Então, toda a Galileia tomada pelos romanos. Depois eles passaram para Samaria aqui, ó, e foram descendo, ó. E todas essas cidades foram destruindo e colocando o povo todo como prisioneiro, aqueles que sobreviviam, né? E arrasavam todas as cidades. Toda essa região ficou... isso já era o ano 67, né? E aí eles chegaram até aqui, ó, cidade de Emaús, essa região aqui, e cercaram Jerusalém, com todo o seu exército, no ano 68. Então, Jerusalém foi cercada no ano 68 aqui, ó. 68 já se encontrava cercada Jerusalém pelos exércitos romanos. E aí, então, houve um acontecimento bem importante naquele momento. Nero se suicidou lá em Roma, e porque isso aqui foi declarado, essa guerra por Nero. Aí já estava morto Nero, e aí então assumiu o Galba. Mas logo em seguida Otto morreu também, outro imperador, e Vitélios depois também.
E aí, no ano 69, assume Vespasiano como imperador de Roma. Então, nesse momento, os exércitos retornaram, porque eles saíram daqui, né? Retornaram para uma região mais distante. E então, eles retornaram e cercaram novamente Jerusalém no ano 70. Na data de 14 de Nisan, todo o exército romano estava cercado de Jerusalém já, que já havia se preparado fortemente para resistir o exército romano. Então, o ano 70. E aí começou a Grande Guerra. A Grande Guerra e a grande tribulação sobre o povo de Israel, que já iniciou lá no ano em 67, né? Quando eles começaram a destruir lá na Galileia. Então, o que acontece é que começou a grande tribulação para o povo de Israel, mas especialmente para Jerusalém, foi agora, no ano 70, né? Em 14 de Nisan, eles estavam já cercados toda Jerusalém, ali ninguém podia entrar, ninguém mais podia sair. Os romanos estavam, então, devastando os muros aqui, destruindo e matando todos que podiam. Então, começaram-se as epidemias, fome, coisa espantosa também, grande sinal do céu. Essa fome, epidemia, é por causa da guerra, né? Muita fome em Israel. Era uma coisa pavorosa, a fome que eles passaram. Eram centenas de milhares de pessoas dentro lá, né? De Jerusalém, e mais de 1.100.000 pessoas foram mortas em Jerusalém, mas em outras cidades foram mortas também, aos milhares, né? E milhares foram depois levados cativos para as nações como prisioneiros, né, de guerra. Então aqui está, atacando ali, aqui as bolas de fogo que eles atiravam, né, com pedras, né, incendiárias, destruindo ali o pessoal, um muro lá que andando defender. Aqui eles construíam coisas aqui para as pessoas poderem subir, aqui eles botavam fogo, né. Durou 5 meses essa guerra aqui. Depois Jerusalém não ficou pedra sobre pedra e o templo também foi destruído. Então Jerusalém foi sitiada no ano 67 e depois no ano 70, né? Então, saber que está próximo à sua devastação. Aí começou a devastação dela, né? Então, os que estiverem na Judéia, Jesus disse, fujam para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E aí foi. E porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. A Bíblia diz que quando esses exércitos sitiarem Jerusalém, vai se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Esse aqui, grande aflição, é ali em Mateus, traduzido como grande tribulação. Essa grande aflição é a grande tribulação que Jesus prometeu que viria e que nunca jamais houve e nunca depois dessa grande tribulação, nunca mais vai haver. Então, depois do ano 70, depois de Jerusalém, nunca mais vai haver sobre o povo escolhido de Deus, né? Então, olha só, na terra de Israel, grande aflição na terra de Israel, e ira contra esse povo, o povo de Israel. Eles vão cair o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Então é lá de Israel, da terra de Israel, que serão levados cativos para todas as nações. Até que o tempo dos gentios se completem. Eles se completaram no ano 70, quando foi destruído completamente Jerusalém. Esses são os sinais que Jesus estava dando antes da destruição do templo. Ó. 64, 66, 60 e tal, tudo. E aí vem fome, epidemia, sinais do céu. Isso é a grande tribulação. Ó. E foi no ano 67 ao ano 70, essa tribulação, mas que foi seu auge foi no ano 70, né? E Colossenses diz o seguinte, ó: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixeis afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado por toda a criatura debaixo do céu. Então, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, já nessa época, quando foi escrito o livro de Colossenses, foi testemunhado por Paulo que o evangelho já havia sido pregado em toda a terra. Bom, esse grande sinal aqui indica, então, agora que vai vir o fim, que vai vir a destruição de Jerusalém. Esse foi mais um sinal que Jesus deu. Ó. Então, e será pregado esse evangelho por todo o mundo, ó, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ó.
E o Paulo deu testemunho que isso aconteceu. Veja, capítulo 24 de Mateus e versículo 14. Será pregado o evangelho do reino de Deus, viu? Por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Compreende? Então aqui em cima, já agora podemos colocar que já apareceu essas folhas verdes, né? Indicando que viria a destruição do templo. Quantas profecias? Aqui, ó. Podemos classificar com 7 já, né? 8, né? E Daniel 9 diz o quê? Depois das 62 semanas será morto ungido, que é Jesus, que foi no ano 33. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, que é justamente, que foi Tito, né? É príncipe por quê? Porque ele é o filho de Vespasiano, que é o imperador de Roma. E esse Tito é o general, o filho dele. E virá e destruirá a cidade. E ele foi lá, isso foi no ano 70. Ó. E o santuário, ele destruiu o santuário e a cidade. E seu fim será num dilúvio. Será uma enchente, né, de soldados romanos sobre a cidade de Jerusalém. Milhares e milhares, destruindo Jerusalém. Sobrou pedra sobre pedra. Toda a cidade foi devastada. Depois foi arada completamente. Só sobrou o muro das lamentações e algumas outras construções leves ali. Isso foi no ano 70. Então, nona, Jerusalém. Isso tudo são as árvores já começando a brotar. Tá vendo? A árvore brotando. Tudo ficou verde. Então, chegou a hora. Ó. Então, começou a destruição do templo. Se cumpriram as 8 pontos. E na nona, Jerusalém e o templo destruídos, conforme Jesus havia profetizado. No versículo 5 aqui, ó. O templo não ficará pedra sobre pedra. Se cumpriu o que Jesus falou. Mas Jesus prossegue. Diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então, depois do fim do templo, né? A cidade ser toda destruída, ó, acabou a tribulação, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso quer dizer o seguinte, que uma estrela vai cair aqui na Terra? Isso não é possível, né? Porque são milhões de vezes maior do que a Terra, né? Não vai sobrar nada. Uma estrela chega, mas é de estrelas ainda, né? Não cabe estrelas aqui no nosso planeta. Isso aqui é simbólico, é claro, né? Isso representa que o sol escurecerá. Aquele sol que representa a presença de Deus lá no templo não se escureceu, se apagou. Porque Deus se retira do templo de Jerusalém, que agora está sendo totalmente incendiado, né? E a lua, que era o brilho da palavra de Deus, as estrelas, né, cairão do firmamento. Então, os poderes do céu serão abalados porque Deus terminou com a nação de Israel, né? E assim o sol escurece. Então, no ano 70, ó, 10ª, mais um sinal acontecendo. E aí vem a vinda do Filho do Homem, porque diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, né, como nós vimos, e então aparecerá no céu o Filho do Homem. Ó. Todos os povos da terra serão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, o céu com poder e muita glória. Então, vão se lamentar, porque realmente mataram Jesus, o Messias prometido, o Filho do Homem. E ele vai aparecer, e apareceu no ano 70. Ó. Então Jesus vem nas nuvens, no ano 70. Cumpre-se mais uma profecia, a vinda do Filho do Homem. Logo, né, como nós vimos, e enviará seus anjos com um grande clangor de trombeta, e reunião seus escolhidos, 4 ventos da extremidade. Isso quer dizer o seguinte, a ressurreição dos mortos virá, e onde eles vão ser reunidos, escolhidos, os que estiverem vivos vão subir as nuvens, né, vão ser arrebatados, mas vão ser, quando chegarem assim lá na altura, né, os ressuscitados, mais os que são arrebatados, eles são subitamente transformados em seres de mortais para imortais. Né, quando Jesus chegou no ano 70, ó, com seus anjos. Veja como explica isso em Tessalonicenses capítulo 4. Ó.
versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando ele desce do céu, compreende? Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, eles são ressuscitados do pó, compreende? Da terra, para ficarem vivos junto com os que estão vivos. E esses juntos vão serem arrebatados vivos, todos vivos. Compreende? Não haverá cadáver sendo arrebatados, não, só vivos. E serão arrebatados juntamente com eles, e entre nuvens, para o encontro com Jesus, com o Senhor Jesus, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso foi acontecendo no ano 70, e com isso aí eles foram revestidos com a imortalidade para viver eternamente na Nova Jerusalém, nos céus, não aqui na terra, nos céus. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, porque seria naquela geração. Né? Porque como é que uns estariam vivos, né? Então, se não fosse naquela época, no ano 70, né? Então não é para o ano 300, não é para o ano 500. Aliás, muitos esperaram depois que não reconheceram essa vinda de Jesus e estão aguardando até hoje a vinda dele, mas ele já veio. E a Nova Jerusalém está aqui, e Jesus, vamos dizer assim, ele abre as portas para a Nova Jerusalém, elas já estão abertas, né? E deixa entrar, se já foi lavado no sangue de Jesus. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, primeiro vamos ver aqui, né? O arrebatamento e a ressurreição do justo. Tudo isso vai acontecer, né? Tudo simultaneamente com a destruição do templo ali. Tá? E aí Jesus faz essa profecia da parábola, né? Dizendo que quando começar a brotar, né, a figueira e todas as árvores, né? Então, saber que por vós mesmos que o verão está próximo. E assim também, quando vir acontecer essas coisas, saber que o reino de Deus está às portas, não está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Seria naquela geração que foi no ano 70, sem que tudo isso aconteça. Essa aqui é a palavra de Jesus, que falou a verdade para nós, e a história comprova isso. E Daniel comprovou que isso aconteceu mesmo naquela época. Pois nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todo esse reino. Então esse reino de Deus veio naquela época, como Jesus disse que viria, né, quando todos esses sinais fossem se cumprir, viria o reino de Deus. E isso o Daniel disse que iria acontecer nesse período, no período dos dias desses reis. Que são os reis romanos, de Roma, são os 10 reis, do ano 63 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. E como visse que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, que esmiuçou o bronze, o barro, né? E o ouro. E o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. E foi no ano 70, então, tudo se cumpriu tudo. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, chegado o reino de Deus, no ano 70. Em verdade, não passará essa geração. Sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, o céu e a terra também passam. Compreende? E vem um novo céu e uma nova terra para os escolhidos. Porque o céu e a terra daquela época continuam ainda hoje. Depois que veio... Por quê? Porque essas pessoas, todos nós que estamos aqui, ainda não entramos na Nova Jerusalém, que está com as portas abertas. Mas aquele que for considerado digno, que nós vamos ver agora, ele vai poder entrar nessa Nova Jerusalém, que ela está com as portas abertas, porque ela já está aí. Então Jesus vai se revelar àquela pessoa que é escolhida. Olha aqui o novo céu, nova terra, como vai ser. Como é, né? Já é, né? Vi novo céu e nova terra. Isso que começou no ano depois. Primeiro céu, primeira terra passada. Então ele está vendo um acontecimento futuro para os justos. Mas para o justo passou a primeira terra. Porque o que tem na primeira terra? Né? A primeira terra tem assim, aqui embaixo, tá vendo? Eles enxugaram os olhos toda. Então, na terra atual, continuam as lágrimas. Então, para os que estão aqui na terra ainda, não passou.
Mas para os justos que foram ressuscitados e foram para o reino celestial, acabou a morte. Não há mais lágrimas, não há mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Acabou tudo isso. E nós agora também estamos nos preparando para ir para o reino celestial, para podermos estar junto com esses irmãos que já estão lá. Porque as primeiras coisas passaram. Então a morte adâmica, e a morte que todos temos que passar, essas são coisas que ficaram no passado, desde o ano 70, para os que entraram já na Nova Jerusalém. Mas nessa velha terra aqui, o velho céu, vamos dizer assim, permanecem todas essas coisas ainda. Então, por quê? Porque Deus está dando oportunidade para essas pessoas agora poderem serem salvas também na Nova Jerusalém. Por isso que ela permanece com a porta aberta. Nós vamos ver agora. Tá? E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E já se cumpriram. Porque ele disse ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte de água da vida. Essa é a Nova Jerusalém, ó. Desce do céu, certo? Diz aqui, ó: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, é necessário, para entrar na Nova Jerusalém, lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque enquanto a pessoa estiver no pecado, as suas vestiduras estarão sujas, estarão na imundícia. Mas são lavadas no sangue do Cordeiro e se tornam alvas e puras e sem pecado, para que eles assistam o direito à árvore da vida. Então, todo que é lavado no sangue de Jesus pode ir à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Então, a cidade continua com as portas abertas. Ela vai ficar sempre com as portas abertas. E de dia e de noite, porque não haverá noite nela. Então, ficará sempre aberta. E entrem na cidade, então, nós vamos entrar pelas portas, que Deus nos está aguardando a nossa chegada. Fora, então, há aqueles que não entram. Continuam os cães. Quer dizer, a velha terra. A velha terra são os cães, ó, os feiticeiros, os impuros, os não lavados no sangue do Cordeiro, né? Os assassinos, os não lavados no sangue do Cordeiro, os idólatras, os não lavados no sangue do Cordeiro. E todo aquele que ama e pratica mentira, né? Que isso aqui é o que mais tem, talvez, né, no mundo hoje. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Continua ainda. Portanto, chega um novo céu e nova terra e se cumpre. Essas são as palavras de Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Yahvé, o Eterno, te abençoe, te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Amém. Em nome de Jesus. Se você quiser saber mais, então acesse esse canal aqui, ó, de esclarecimento sobre a palavra de Deus e sobre suas profecias. youtube.com/Estudos Bíblicos 237.